Hoje é a última pregação, último domingo, no tema profético que o Senhor deu a nós para esse final de ano. E é uma declaração para as coisas do próximo ano, né? No novo tempo que nós vamos viver, no ano que vem. E Deus deu esse tema e essa palavra para que fosse declarada sobre a vida da igreja, sobre a vida das famílias da igreja. E a palavra foi citada pelo apóstolo Paulo, a sua carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo passou pela cidade de Corinto, ficou lá durante 1 ano e meio, pregou a palavra, estabeleceu ali uma liderança e deixou a igreja, mas ele escreve cartas a essa igreja. E uma das cartas que ele escreve, primeira carta aos Coríntios, ele traz várias instruções. E entre elas, é essa palavra que ele declarou. E ele disse assim: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? O que o apóstolo Paulo diz? Primeiro ele começa dizendo, está escrito. Ou seja, o apóstolo Paulo leu nas escrituras e guardou no seu coração essa palavra. E quando ele estava trazendo instrução à igreja em Corinto, ele cita essa palavra. E esta palavra é citada do profeta Isaías. Está lá em Isaías 64:4. E quando Isaías, pode deixar o texto, cita esta palavra, em que momento ele cita esta palavra? Quando ele está orando a Deus para que Deus perdoe os pecados do povo de Israel. Deus profetiza, Deus traz a revelação que o povo estava em pecado e que Deus traria disciplina para o povo. E nesse momento ele ora pedindo que o Senhor abençoe o seu povo. E ele faz essa exclamação, e ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então este versículo que está lá no Novo Testamento é uma citação do Velho Testamento. E quando o profeta Isaías faz essa declaração espetacular, ele diz, não há um Deus além de ti. Nunca se ouviu, nunca se percebeu, nunca se ouviu falar um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, trabalha por aquele que nele espera. Você já viu um Deus que trabalha pelo servo? É o contrário à realidade. Os servos adoram e servem ao seu Senhor. E nós devemos fazer isso. Mas o nosso Deus, que é o Deus de Israel, Ele trabalha quando você espera nele. Ele trabalha por você. Amém? E ele, o profeta Isaías, ele disse assim, Senhor, desce dos céus, faz tremer a terra, como tu fizeste no Monte Sinai. Ele lembra o feito do Senhor Deus, quando o povo sai do Egito e se apresenta diante do Senhor no Monte Sinai, como Deus se revela àquele povo, através de feitos espetaculares, diferentes, nunca vistos antes por aquele povo. E ele diz, olha, o Senhor Deus é o único Deus, não há além de ti, o Senhor é espetacular. E o apóstolo Paulo cita essa palavra, porque ele é cheio dessa palavra e crê nessa palavra. E nós devemos crer nesta palavra também. Deus, Ele é um Deus que faz isso. Às vezes a gente não vê, não ouve, nem é capaz de imaginar no nosso coração aquilo que Deus é capaz de fazer por nós. É ou não é? Você já se surpreendeu com Deus na sua vida? Amém? Deus é muito gracioso para conosco. E se nós pararmos para refletirmos naquilo que o Senhor faz, é exatamente assim.
Deus faz coisas espetaculares, inusitadas, extraordinárias, inimagináveis na nossa vida, na sua vida. Amém? Você crê nisso? Vamos aplaudir ao Senhor. Em primeiro lugar, Deus traz revelação extraordinária através da pregação de Paulo. Quando Paulo, ele expressa essa sua fé, citando o Velho Testamento, ele dá o que é um testemunho de fé. E ele dá num momento em que ele está explicando o cerne da sua pregação. Porque Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele dá várias instruções, porque aquela igreja era uma igreja nova, estava com muitos problemas. Eles estavam com problemas de fé, com problemas de comportamento, com problemas de relacionamento. E Paulo, no começo da carta e até este momento, ele explica o cerne, a razão da sua pregação. Por isso eu quero ler o texto todo que está lá em 1 Coríntios 1:10, que ele começa a explicar o que é o evangelho que ele prega. A razão, o significado da sua pregação, e ele termina com essa frase, então. Está lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Vamos ler. Diz assim: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Palavra tremenda, vamos aplaudir ao Senhor e adorá-lo diante de tanta revelação. Paulo, quando ele fala sobre a sua pregação, ele primeiro diz que a sua pregação, o evangelho que ele expôs, não consistia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque a sabedoria humana não podia imaginar aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. O homem não esperava aquilo que aconteceu quando Jesus Cristo veio. Jesus Cristo surpreendeu a todos. Ele foi profetizado, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, mas os homens não entenderam. A sabedoria humana estava longe da verdade de Deus, e aquilo que aconteceu foi algo inimaginável. Mas a sabedoria de Deus é revelada através do seu projeto de redenção e de salvação através da vinda de Cristo. Mas Paulo, ele quando chega na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, ele diz assim, olha, eu não venho com sabedoria humana. Sabe por quê? Paulo poderia se gabar da sua sabedoria, porque ele tinha sabedoria humana. Paulo era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre.
Estava sendo preparado para ser líder do Sinédrio. Então ele era um líder espiritual. Portanto, ele tinha um conhecimento acima da grande média. Era um homem inteligente, era um homem letrado. Ele tinha sabedoria humana. Mas ele diz assim, olha, sabedoria humana para nada vale. O meu status, a minha posição, idem. Ele diz, eu considero tudo isso esterco. Eu considero isso tudo coisa ruim, coisa que não vale nada pelo conhecimento de Cristo. Amém? A sabedoria de Deus foi revelada em Cristo Jesus. E não consiste em sabedoria humana, mas consiste no poder de Deus revelado através da vinda de Jesus Cristo. Amém? Em 1 Coríntios 2, de 4 a 5, ele diz isso, está parte do texto que nós lemos. E diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo operou milagres, curou pessoas, ressuscitou pessoas. Quando ele estava lá preso na ilha de Malta, que ele foi picado por uma serpente, Deus o livrou da morte. Então a palavra de Deus que diz que os sinais seguirão aos que creem, imporão as mãos sobre demônios, e eles serão endemoniados e eles seriam libertos. Paulo fez isso, curou pessoas, fez milagres, se livrou da morte. Paulo andou no poder de Deus e demonstrou a sabedoria de Deus com poder, através da pregação e revelação de Jesus Cristo. Amém? Isso foi extraordinário que Deus fez na vida de Paulo. Segundo lugar, a sabedoria de Deus, como diz aqui, ela estava oculta aos homens, mas ela fora revelado pelo Espírito Santo de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo. Amém? O texto lá em 1 Coríntios 2:10, eu já li também, diz assim, porque quando Paulo faz essa exclamação, que nada poderia ser imaginado, que ouvidos não ouviram, olhos não viram, coração não entendeu, ele diz, olha, nada era suposto ou imaginável, mas o Espírito, lá em 1 Coríntios 2:10, então ele chega a essa conclusão e traz essa revelação, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Então aquilo que era oculto antigamente, outrora, foi revelado em Cristo Jesus. E Deus fez isso através do seu Espírito. Ele abriu os olhos daqueles que buscaram a Jesus, que olharam para Ele, que viram nele o Filho de Deus, que creram nele. E a sabedoria de Deus, o projeto de Deus para a humanidade, a redenção de Deus para o homem. O homem que pecou e se afastou de Deus. Deus teve um projeto de restauração através de Cristo Jesus. Isso estava oculto aos olhos humanos, mas Deus revelou através do seu Espírito, que é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1:24, diz assim, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Gostaria que você repetisse essa palavra comigo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Jesus Cristo, poder e sabedoria de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu querido, tudo que Deus fez por nós, tudo aquilo que foi engendrado
Desde que Adão e Eva pecaram, a primeira profecia do Éden, toda a revelação dos profetas, toda a história foi escrita e foi vivida até o ápice da revelação, até a plenitude dos tempos que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo, em Cristo Jesus está toda a sabedoria e todo o poder de Deus. Amém? E é por isso que neste nome há poder. Aquilo que você precisa para a sua vida, seja o perdão dos seus pecados, seja a provisão para o seu espírito, seja uma resposta para a sua alma, seja a cura de uma ferida, seja uma indagação que você precisa de resposta, seja a direção do Senhor da sua vida, seja um caminho que você necessita que seja aplanado para que você trilhe, seja uma provisão que você precisa para a sua vida material, seja uma resposta, seja um alimento, tudo aquilo que nós precisamos, tudo tem que nos levar a Cristo Jesus. Amém? Em Cristo Jesus há toda a resposta, em Jesus há toda a provisão. Jesus é a sabedoria, é a revelação de Deus, é Deus que desce dos céus e se encarna e se revela a nós. O homem, né, o Deus cheio de graça e de verdade que se revela no nosso meio. Amém? Glória a Deus! Maravilhoso seja o Senhor Deus e Jesus Cristo seja louvado nas nossas vidas. Nós acabamos de comemorar Natal. Quem celebrou a Jesus? Se você não celebrou a Jesus, não é válido o Natal. Porque o Natal fala de natividade, de nascimento. O filho que nasceu, né? Deus que nasceu, o filho que foi dado a nós. O filho se nos deu e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é Jesus Cristo, é o Natal. Tem gente que comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Tem cristãos evangélicos que não comemoram, porque sabem que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas eu acho que não importa o dia, importa a intenção do coração, a celebração. É ou não é? Porque eu fico pensando, se Deus quisesse que a gente comemorasse no dia certo, Ele teria falado o dia que Jesus nasceu, não teria? A Bíblia é cheia de tantos detalhes. Quantas profecias se cumpriram em Jesus? Fala do lugar onde Ele nasceu, fala a maneira que Ele nasceu, só não fala o dia. Provavelmente foi em setembro e outubro, provavelmente na festa dos tabernáculos, mas não cita a data. Então celebremos a Cristo, porque Cristo é a razão da nossa existência, amém? Ele estava lá quando os mundos foram criados. Ele estará lá quando tudo finalizar, quando o Senhor há de fazer novos céus e nova terra, amém? Tudo, Ele não só estará lá, mas como Ele foi feito por meio dEle e será feito por meio dEle. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém? Nas nossas vidas. Mas Deus fez essas coisas inimagináveis no apóstolo Paulo. Um homem cheio de sabedoria humana, um dia teve um encontro com Jesus e caiu do cavalo, literalmente. Para que tudo aquilo que era natural ficasse guardado. E ele deixou todo o natural para viver o sobrenatural, as coisas inimagináveis. E Deus fez dele o grande apóstolo aos gentios. Amém? E Deus faz isso nas nossas vidas também. Mas em segundo lugar, Deus fez em Jesus Cristo algo também inesperado e inimaginável, como Ele sempre faz. Em primeiro lugar, o que Deus fez de inesperado através de Jesus? O seu próprio nascimento. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, anunciado por tantos profetas, aguardado pela nação de Israel. Onde Ele nasceu? Numa estrebaria. Deitou numa manjedoura,
totalmente inesperado, inimaginável. A gente podia imaginar o Senhor dos Senhores nascendo onde? Num castelo, numa casa, com muitas coisas, bem cuidado, num berço, bem feito, num berço de ouro, não é? Mas não da maneira que ele nasceu. Jesus teve um nascimento inimaginável. Jesus foi filho de um carpinteiro. Deus escolheu uma jovem, Maria, cheia de graça e de verdade, como diz a palavra. Ela era uma mulher encantadora. A gente imagina uma mulher madura, né? Uma mulher de hoje, de uns 32 anos, pronta para gerar um filho, né? Na maturidade. Não, Maria não tinha, provavelmente, uns 18 anos de idade. Era uma jovenzinha, mas uma jovem cheia de adoração, cheia do Espírito. Quando Deus a visitou e gerou nela Jesus Cristo, ela deu a maior explosão de adoração. Aquela oração de Maria, quando ela fala, o Senhor não visitou os ricos, mas visitou os pobres e os humildes, e começa a descrever aquilo que Deus fez quando a escolheu. É uma coisa linda. Você vê ali uma jovem de 18 anos, madura, cheia de revelação. É isso que Deus escolheu. Não escolheu uma mulher pronta, casada, mas uma mulher que estava num compromisso de casamento. Jovenzinha, uma jovem simples, que casou com um carpinteiro, José, né? Jesus Cristo foi criado em Nazaré, um lugar que ninguém também dava nada, foi chamado Nazareno. Pode vir de lá alguma coisa de valor? Então, o que Deus fez através de Jesus Cristo foi o inesperado. Mas, quando Ele se revelou, não é, no seu poder, curou a todos que foram a Ele. Curou o cego de nascença, curou a mulher do fluxo de sangue, entre todos os outros, ressuscitou a Lázaro. Ele foi proclamado, através dos seus sinais, da sua sabedoria, o rei. Quando o povo olhou para ele, enxergou nele o Messias, nos últimos dias da sua vida, quando ele entrou em Jerusalém para comemorar a Páscoa, o povo estava pronto. O povo viu nele o rei, o Messias, e eles fizeram um cortejo, pegaram folhas de palmas e abriram um caminho, um cortejo para Jesus, e declararam, não é? E exclamaram que Jesus Cristo era o Messias, o filho de Davi, aquele que veio em nome do Senhor, Jesus, o rei dos reis. E assim Jesus foi recebido em Jerusalém. Quando o povo olhou e viu nele o Messias, e ele estava pronto para subir no trono de Jerusalém e governar sobre o povo de Israel, que clamava por um líder político, espiritual, que os libertasse do jugo romano. Quando tudo estava preparado e armado para ele assumir o poder, o que acontece? O inesperável, inesperado, inimaginável. Ele não sobe no trono, ele não assume o seu papel de rei, mas ele assume o seu papel de cordeiro. E como cordeiro se entrega para morrer em nosso lugar. E como ele diz, a minha vida, ninguém tira de mim, eu entrego a minha vida voluntariamente. Amém? Então a morte de Jesus, assim como o seu nascimento, foi inesperado, inimaginável. Porque cumpria ele, antes de sentar no trono em Jerusalém, que vai acontecer um dia, e reinar sobre Israel, mas não só sobre Israel, sobre as nações da terra. Ele tinha que cumprir o papel de cordeiro. O cordeiro que João olhou para ele e disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele teve que assumir o papel de cordeiro e se entregar por nós e morrer pelos nossos pecados, para que nós, através da fé no seu sacrifício, fôssemos salvos por ele. Amém? Então Jesus Cristo viveu uma vida inimaginável. Quando ele morreu, entregou a sua vida,
morreu crucificado, uma morte vergonhosa. Os discípulos estavam desnorteados, desesperançados, tristes. O que aconteceu? Todo mundo para o seu lado, ninguém contava mais com nada. No terceiro dia foi a Maria lá, única, sozinha, para cuidar do corpo de Jesus. A hora que estava tudo acabado, um desânimo total, derrota declarada, o que acontece? O que acontece? Ressurreição! Quando todo mundo queria ficar desanimado, o que acontece? A vitória é proclamada. Amém? Glória a Deus! Jesus é um Deus de coisas espetaculares. Espetaculares em Jesus, espetaculares na sua vida também, meu querido. Se anime no Senhor. Amém? No terceiro dia, Jesus ressurge da morte, revive. A morte que queria o prender, Satanás que se revelou e pisou na sua cabeça, né, no seu calcanhar, através da sua morte, achou que tinha vencido e Jesus se revelou com poder, pegou as chaves do inferno, declarou a sua derrota para Satanás e ressurgiu. E subiu aos céus e se apresentou a Deus como sacrifício maravilhoso, sem mácula, libado por mim e por você. E a vitória estava em Cristo Jesus revelada. A sabedoria, o poder, o inimaginável, o espetacular. Estava na revelação de Cristo, na sua ressurreição, e Ele venceu a morte por mim e por você. Mas hoje a gente entende, segundo a palavra, Deus está à destra do Pai, intercede por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância e vida rica, em todos os aspectos, porque a palavra diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos, ricos da sua plenitude, e segundo a sua riqueza em glória, somos supridos pelo Senhor. Amém? E agora, no inesperável, no inimaginável, Jesus vai voltar. E quando a palavra diz que o mundo vai viver frieza espiritual, a palavra diz, quando Jesus voltar, achará ele fé na terra? O mundo está se afastando de Deus, os princípios de Deus estão sendo afrontados, estão sendo rechaçados, quebrados pela humanidade. Mas nós vivemos uma realidade diferente. Às vezes quando a gente fala isso de apostasia, de frieza, você olha para mim e fala assim, mas como, pastora? Não tenho visto isso por aqui. Realmente, no Brasil nós não temos visto isso. Porque nós estamos vivendo no Brasil uma realidade há muito profetizada. Que nós seríamos, no final dos tempos, uma nação de avivamento. Que nós seríamos levantados como uma nação que seria um referencial na terra. Seríamos um celeiro de pregadores para a humanidade. Amém? E essa palavra tem se cumprido em nós, porque o evangelho tem crescido no Brasil, e os céus do Brasil estão abertos para a pregação do evangelho de Cristo. Amém? Mas não acontece isso no mundo. Na Europa, na África havia avivamento também, mas na Ásia, distanciamento de Deus. Então, Jesus vai voltar no inesperado, quando ninguém mais espera. Não é como nos dias de Noé, davam-se em casamento, viviam o seu dia a dia, e Jesus vai voltar. Então Deus vai operando sempre algo extraordinário, que não é capaz de imaginar, e o Senhor Deus vai fazendo. Então Ele fez na vida de Paulo o inimaginável, fez na vida de Jesus o inesperado, mas Deus, Ele opera o extraordinário e o inimaginável em nossas vidas também. Amém? Chegou em você, meu querido. Chegou em você, minha querida. Essa palavra é para mim e para você hoje. Amém? Então vira para a pessoa do seu lado e declare e profetize isso na vida dele. Diz assim, Deus opera o extraordinário
E o inimaginável é em sua vida. Amém? Você recebe. Glória a Deus. Em primeiro lugar, Deus tira de nós toda condenação. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, fala do primeiro ato extraordinário que Deus faz por nós. E diz assim: agora, pois, já não há condenação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: não há condenação para você, querido. Amém? Não importa o que você tenha feito. Aleluia! Isso é tremendo. Porque nós somos carne pecaminosa. E o bem que está em nós muitas vezes não domina sobre o mal que a carne clama por fazer. E erramos. Erramos com a pessoa que está do nosso lado, em vez de amarmos, odiamos. Em vez de tratarmos com bem, tratamos com mal. E tantas outras coisas acontecem de pecado nas nossas vidas, quando não fazemos a vontade de Deus, quando não damos ouvido à sua direção. E em Cristo Jesus, Deus tira a condenação. Porque Ele não olha mais para o seu pecado, mas Ele olha para o sacrifício de Jesus. E como diz a palavra, os seus pecados Ele lança no mais profundo do abismo. Amém? Onde Ele não pode ver. Não há na sua conta os seus pecados, mas há o sangue de Cristo que pagou pelos seus pecados. Amém? Por isso não há nenhuma condenação para você, meu querido. Quando você se aproximar de Deus e pedir a Ele aquilo que você necessita, a sua provisão, não fique com condenação, nem ouça a voz do acusador, porque o acusador é o diabo. Deus, Jesus, é o nosso advogado, e Ele advoga em sua causa, e Ele está lá do lado do Pai, e quando você pede alguma coisa, Ele diz: Deus, ouve lá minha filha, minha queridinha, atende o seu clamor. Satanás é que fica jogando no seu ouvido: ah, você fez aquilo? Não vai ganhar, não. Isso é voz do mentiroso, do acusador. Não é a voz de Deus, porque Deus não acusa ninguém. Amém? Deus intercede por você, Deus colocou um advogado do teu lado. Não ouça voz de acusação. Deus tem bênçãos para a sua vida e não importa o quanto de errado você faça. Se você estiver diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados, os seus pecados são purificados. Amém? E você se aproxima de Deus e Deus atende o seu clamor. Não há nenhuma condenação. Eu me lembro de uma situação que foi muito marcante na minha vida pastoral. A gente aconselha casais e muitas vezes quando a gente vai fazer casamento, a gente tem encontros com esses casais que a gente vai celebrar a cerimônia. E uma vez a gente ia celebrar um casamento e nós convidamos o casal para ir na nossa casa. E eles foram lá, a gente fez o aconselhamento e eles foram embora. Naquela noite, eu tive um sonho e eu vi um demônio horrível na minha sala. Aí eu acordei e perguntei para o Senhor. Falei: Senhor, o que significa isso? E aí Deus disse: esse demônio opera na vida deste casal. Aí eu contei o sonho e a revelação para o Lamartine. E na hora que eu contei para ele, Deus deu a revelação do pecado daquele casal. Aí nós chamamos durante o dia aquele casal e aquele casal voltou na noite seguinte. E quando nós fizemos o aconselhamento, demos a oportunidade para eles, eles não falaram nada. E Deus falou através do Lamartine. Deus falou: Deus nos revelou que vocês cometeram um aborto. E eles confirmaram que tinham cometido um aborto. Mas aquilo foi tão impactante para mim, porque eu creio que Deus, por amor a esse casal, que estava com vergonha de contar, e estavam começando uma vida conjugal com uma amarra terrível.
Porque não tinham confiança, não tinham entendimento daquilo que Deus tinha feito por eles, que Deus podia tirar a condenação das suas vidas. Deus trouxe a revelação, eles foram confrontados e tiveram a oportunidade de saírem ali libertos da condenação. Amém? Esse é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ele não quer que nós carreguemos condenação. Para que carregarmos aquilo que não é nosso? Satanás quer te amarrar muitas vezes na condenação, para que você não viva a vida plena que Deus tem para você. Então, o primeiro fator tremendo, extraordinário, que a gente não imagina que Deus faz nas nossas vidas, é tirar a condenação, seja de qual ato for que cometamos contra o Senhor. Amém? Segundo lugar, Deus nos adota como filhos. Isso é tão simples, mas é tão profundo. Romanos 8, 14 e 15 fala dessa verdade. Ele diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, nada de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: o espírito que você recebeu é o espírito de adoção de filho. Você é filho e não bastardo. Amém? Glória a Deus. E como filho, você tem direito a uma herança grande, uma herança de grande valor, uma herança inestimada. Deus tem riquezas para a sua vida, em todas as áreas. Você tem que entender que você é filho. E como filho, você tem liberdade de se aproximar do seu pai e pedir a ele o que você deseja, o melhor para você. A palavra de Deus diz que nós, que somos pais humanos, pecadores, sabemos dar boas dádivas, bons presentes para os nossos filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus não nos dará boas coisas. Lógico que Ele dá. A gente no Natal, né, a gente vê as pessoas mais simples, com pouco dinheiro, vai lá na 25, compra a bonequinha melhor que pode, ou a bolinha da Copa para o filhinho, se sacrifica, pega ônibus, faz o sacrifício, né? Outros têm mais, vão comprar o jogo, o videogame, o tablet da hora, outro dá o iPhone para o filho. Seja a posse que você tem, os bons pais, né? Sabem dar boas coisas para os seus filhos, dão o melhor para os seus filhos. Meu querido, muito mais Deus. Você tem que aprender isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma noção muito clara sobre isso. Procuro ter, né? Muitas vezes consigo ter. Não digo que é perfeito, mas eu procuro, sabe, entender no meu espírito que Deus, o meu Pai, Ele deseja o melhor para mim. Eu me lembro uma vez que nós morávamos no interior e meu pai era um empresário, passamos por um revés financeiro e ele perdeu tudo, entrou em concordata, nós mudamos para São Paulo. Aí quando chegamos em São Paulo, foi época de Natal. E eu queria um relógio, porque eu vim do interior, nunca tive um relógio, estudava no Colégio Batista, as meninas todas tinham relógio, eu queria um relógio. Aí eu pedi um relógio para o meu pai. E na época, a situação estava difícil, não dava para me dar um relógio. Gente, vocês não têm ideia o que eu chorei para ganhar esse relógio. Eu não desisti de ganhar esse relógio, eu chorei tanto para esse relógio vir. E aí a minha mãe ficou com pena, juntou dinheiro com a minha tia, no fim me deram o relógio. E eu vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que aprendi a ser pidona. E nesse Natal eu tive uma lição tão tremenda. Eu costumo dar presentes, né, para algumas pessoas, não dá para dar para todo mundo, mas eu
perguntei para uma pessoa um presente que ela queria, aí aquela pessoa me pediu um presente. Eu não quero citar porque são coisas algumas pessoas aqui podem até se identificar. Aí aquela pessoa me pediu um presente que era um sacrifício para mim. Mas aí eu pensei, puxa vida, se ela teve coragem de pedir, eu não vou ter coragem de negar. E eu aprendi com essa pessoa, eu falei, Deus faz assim, se você é ousado em pedir, meu querido. Quando a gente ministrou essa palavra, o Lamartine pregou a palavra do infinitamente mais, uma das mensagens, ele falou que Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Quem pede muito e pensa muito alto, Deus faz além. Então você tem que pedir bastante e tem que imaginar coisas altas. Amém? O seu voo tem que ser voo de águia. Porque aquilo que pensamos e imaginamos, Deus supera os nossos pensamentos e os nossos desejos. Amém? Então, meu querido, tenha fé. Entenda que você é filho do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, aquele que tem poder para levantar, reis para destituir, reis. A palavra de Deus diz que na sua mão as nações são como grão de areia. Ele domina as estações, todo o universo. É esse o seu Pai. Por isso não seja acanhado na sua fé. Amém? Quero dar um testemunho aqui, eu sou meio enjoadinha às vezes. O meu aniversário passado, a gente estava andando no shopping. E eu passei em frente de uma joalheria, você sabe, coisa de mulher, né? Olhei uma joia assim e falei, inclusive é esse anel e um brinco que combina. Aí eu olhei e falei, meu amor, olha que lindo, que bom presente para o meu aniversário. Aí ele falou, Lília, nós estamos com muitos gastos, não dá para comprar joias esse ano não. Falei, tudo bem. Aí eu virei, não, tudo bem não, eu virei para ele e falei assim, você não pode, mas Deus, né? Isso foi que eu falei para ele em junho. Meu aniversário é em agosto. Chegou em julho. Uma pessoa, um membro da nossa igreja, estava viajando fora nos Estados Unidos. Ligou para ele, pediu a nossa conta e falou que estava orando e Deus falou para dar uma oferta para mim. E depositou a oferta. E essa oferta, essa pessoa designou o seguinte, olha, parte dessa oferta é para ela comprar uma joia. Isso, ela falou, essa pessoa falou para o Lamartine, não falou para mim não, pode perguntar para ele. Ele estava aqui no culto das 5 e confirmou tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, meu amor, Deus te ouviu mesmo, né? Gente, eu fiquei tão feliz, eu falei, Senhor, muito obrigado. Quer dizer, é um supérfluo. Alguém sobrevive sem uma joia? Totalmente. Mas Deus é um Deus além daquilo que pedimos ou pensamos. Se Deus é capaz de dar uma necessidade que não é premente, quer dizer, nenhuma necessidade, não é um capricho, um presente. Ele não vai dar aquilo que você necessita? Aquilo que atormenta a sua alma, uma resposta, uma cura, uma enfermidade que te oprime, que te amarra. Lógico que dá, Deus é grande, amém? Você tem que entender que Deus é Pai, Ele é teu Pai, Ele tem o melhor para a tua vida, amém? Então não seja tímido, Deus não ama os tímidos. Deus ama os ousados, Ele dá a quem pede, amém? Deus não dá a quem necessita, Deus dá a quem pede. Jesus deixou isso muito claro. Pedir e amém. Deus nos adota como os filhos e Deus, Ele nos favorece em todas as coisas. Todas as coisas nos favorecem. Isso é inimaginável. Romanos 8, 28, diz lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Aqui fala de todas as coisas. Circunstâncias boas, circunstâncias ruins, circunstâncias adversas. Em algum momento Deus explica para você
o que está acontecendo. Me lembro uma vez que nós estávamos passando por uma dificuldade financeira na nossa vida. Naquela época, o Lamartine era deputado federal e nós tínhamos, então, o salário da igreja, mas o salário dele como deputado federal. E, por incrível que pareça, foi uma fase que nós tivemos muitas dificuldades financeiras. Primeiro, porque como igreja, como ministério, nós fundamos várias igrejas. E algumas igrejas tinham que ser sustentadas pela sede. E teve um momento que eu acho que a economia não estava bem e a sede tinha que sustentar as igrejas e o dinheiro foi faltando. E o nosso salário, porque a gente tira primeiro de nós. Então, a gente ficou sem receber salário mais de ano da igreja. Só com o salário do Congresso Nacional. E o salário do Congresso Nacional, para quem tem que ter uma vida, que tem que ter apartamento em Brasília, vai e volta. Quando você está nessa posição, o Lamartine ia pregar nas igrejas, em vez de receber oferta, tinha que ajudar ainda a igreja, pastor. Bom, começamos a entrar no vermelho, no amarelo, no laranja, era assim, uma onda. Aí eu fiz a primeira campanha de oração. Deus não respondeu. Falei, o que será que está acontecendo? Fiz a segunda campanha de oração. Aí Deus falou comigo. E Deus falou assim, não vai passar por um tempo essa aprovação. Porque essa é a aprovação que ele necessita. Porque no Congresso Nacional, as ofertas de corrupção são intensas. E Deus falou que ia provar o caráter do Lamartine nessa questão. E quando as propinas passavam, que passam a rodo, são experiências que um dia talvez ele possa contar para alguns de vocês. Todas ele dizia não, todas ele dizia não, todas ele dizia não. E quando ele contava, e a gente no vermelho, no laranja, ele falava, meu amor, olha as ofertas. Eu falava, o diabo foi fazer coceguinha, né? Aí ele falava para mim, isso nem me faz cócega. Bom, no final do mandato, eu estive lá em Brasília, e a última vez que eu estive lá em Brasília, eu estava num apartamento, comecei a orar a Deus, entregar, porque ele tinha saído como candidato a governador de São Paulo. Então, não ia voltar mais para o Congresso, né? E eu sabia que era despedida, e eu comecei a orar, e eu comecei a ser invadida pela presença de Deus naquele apartamento, e eu tive uma visão. Eu vi um selo assim, ó. Um selo sendo carimbado. Aí eu falei, Senhor, o que significa isso? E Deus me falou, esse é um selo de aprovação. Eu aprovei o Lamartine no seu trabalho aqui no Congresso Nacional. E eu sabia que parte dessa aprovação era dizer não ao dinheiro de corrupção. Passou essa fase, que eu te falei aqui, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. No final de um jejum, eu e ele, o Lamartine acho que fez jejum 50 dias. No final daquele jejum, uma pessoa, um amigo nosso, que estava numa condição financeira boa na época, ligou para o Lamartine e falou assim, Lamartine, Deus me mandou pagar a sua dívida. Aí ele falou assim, mas você não tem ideia de quanto é minha dívida. Ele falou, não importa quanto seja, eu vou pagar a sua dívida. E pagou toda a nossa dívida. Isso não merece uma salva de palmas? Quando nós estávamos com essa dívida, um dia eu vi, orando, quando o Senhor ia liberar a bênção, eu vi um papel sendo rasgado. E Deus falou, foi rasgado o espírito de dívida. Eu falei, Senhor, mas quando a palavra diz que o espírito de dívida foi rasgado, foi o espírito de dívida espiritual, dos meus pecados. Ele falou, não é só essa dívida, não. São todas as dívidas. Sejam elas espirituais, emocionais, materiais. Filho de Deus não deve andar em dívida. Amém? Se você se viu amarrado em dívidas, ore a Deus, peça sabedoria e estratégia de Deus.
Mas fique no pé do Senhor até que você livre da sua dívida. Porque o Senhor é aquele que rasga o escrito de dívida. Amém. Glória a Deus. Todas as circunstâncias são para o nosso bem. E por último lugar, nós que vivemos o extraordinário, inimaginável, somos presenteados por Deus. É tempo de Natal, né? Fim de ano, Deus quer te dar um presente, meu querido. Você recebe? Então, em cima dessa palavra, nós vamos orar hoje. Deus vai fazer algo extraordinário. E quando Deus me deu essa palavra, eu entendi tão profundamente, e Ele diz assim, tudo vai para Cristo. Agora, aquele que é Deus, que está lá em Romanos 8:32, põe aí o texto para finalizarmos. Aquele, quer dizer, Deus, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Amém? Diga assim, Deus me deu a Jesus, e com Jesus, graciosamente, Ele me dará todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Meu querido, o maior presente você já recebeu. Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, foi tão terrível a sua morte. Você imagina, Jesus foi preso no começo da noite. E no dia seguinte, às 3 horas da tarde, Ele já tinha morrido. Em horas. Você imagina um jovem de 33 anos, em plena saúde, morrer em horas. A dor da cruz, né? A dor maior que existe, né? A expressão é dor excruciante, que fala de cruz. A pior dor, ela descreve como a dor da cruz, do momento da cruz. Jesus Cristo, Ele foi açoitado 40 vezes, 40 menos 1, 39, com um açoite que tinha pedaços de... aço não, eu acho que era... O que era, José Luiz? Metal? Metal, não sei se era metal ou osso, mas no fim do chicote tinha esses pedaços que arrancava a pele, 39 vezes. Foi-lhe colocado espinhos na cabeça. Ele foi torturado. A morte de cruz é sufocante. Eu vi um documentário que falava da morte de cruz, eu fiquei desesperada. Aquele filme que eu assisti do Mel Gibson, você passa mal. Teve gente que morreu no filme, de tanta agonia que você sente. Agora, você imagina, para morrer em poucas horas, é uma coisa terrível, a dor. Uma vez eu li uma reportagem que falava das mulheres que foram torturadas no regime militar. Então, uma delas, ela disse que ela ficou grávida e teve lá as coisas terríveis que eles faziam. Como as pessoas, elas eram torturadas, muitos se suicidavam. Porque de um dia para o outro, eles pegavam algumas horas para a tortura. Eles não conseguiam imaginar o sofrimento que eles iam ter. Mulheres perderam filhos. E ela descreve, mas ela descreve a tortura, eu não posso falar para vocês. Porque eu li essa reportagem e me arrependi profundamente. Porque eu fiquei dias pensando no sofrimento. Dias. Eu tive que orar, falei, Senhor, tira isso da minha mente, por favor, não aguento mais pensar nisso. Aí Jesus falou assim, você está entendendo a profundidade dessa dor? Eu passei por essa dor. Eu me identifiquei tão profundamente com o sofrimento que eu sofri a pior das dores. Agora, se Deus, como diz a palavra, se agradou em moê-lo, como diz lá no Velho Testamento, em Isaías, eu acho. Se Deus se agradou em fazer seu Filho Jesus Cristo sofrer tanto fisicamente, se afastou dele, não olhou mais para ele, até que ele teve o desespero de se ausentar da presença do Pai. Você imagina, meu querido, não foi coisa pequena não foi preço qualquer, foi um preço altíssimo que foi pago pela sua vida.
Então, quando você estiver enfermo, quando você estiver com dor, você tem que olhar para o sacrifício de Cristo e entender que pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, você é curado e receber pela fé a tua cura. Amém? Não é para você ficar sofrendo, não, é para você entender. Quando você tiver alguma necessidade, algum sonho, algum desejo, sonhe no Senhor. Clame ao Senhor. Peça, não saia do pé do Senhor até que Ele te conceda aquela graça. Amém? Deus deseja levantar os seus filhos para posições altas, para fazer a diferença nessa nação, para trazer um espírito de justiça, de integridade, mas Ele quer usar a mim, quer usar você, mas Ele não vai te usar, ou seja, Ele está esperando que você tenha fé, que você tenha ousadia para desejar os lugares altos, para fazer a diferença, para tocar as pessoas, para modificar o nosso território, a nossa nação, o lugar onde a gente vive, o nosso lugar de influência, amém? E Deus está trazendo essa palavra hoje, no último domingo do ano, para que você creia nisso, para que você sonhe alto, para que no próximo ano você realize o extraordinário e você viva o inimaginável. Amém? Glória a Deus! Creia e viva as grandes coisas do Senhor Deus para a sua vida no ano de 2014. E receba essa palavra como uma palavra profética de Deus para a sua vida. Amém?